Oi, gente, boa tarde. Ou boa noite, não sei que horas que você vai assistir isso aqui. Então, olá, queridos cantores e cantoras desta aula musical tão preciosa para nós, da nossa escola, Acadêmicos do Tatuapé. A gente tem feito aí um estudo para saber qual é a nossa situação vocal dos componentes da nossa ala e como que eu, né, dentro da minha função, posso te ajudar a ter melhor qualidade vocal, melhor desempenho e principalmente uma carreira longívea, né, uma carreira longa de cantor e cantora, porque eu sempre falo isso, né? A gente vai se adequando aos arranjos, se adequando aos instrumentos, mas as pessoas esquecem que esse material nosso aqui vem de fábrica, só tem ele, e a gente não tem substituição para isso. Então, é importante uma série aí de cuidados, né? Então, primeiro de tudo, quero dizer que eu estou muito feliz de fazer esse papel. É uma coisa que me alegra, é uma parceria muito bacana com a escola e muito bonito ver que a escola como um todo tem uma preocupação com a sua qualidade vocal e com a permanência de você como cantor, como cantora, né? De ter essa permanência, né? Esse tempo e uma carreira longa como cantor e como cantora, tá bem? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de executar esse trabalho, né? Aos nossos presidentes, a Celcinho Modi, que sempre valorizou esse trabalho vocal, se preocupa com isso, se preocupa que os cantores tenham acesso a isso, é uma preocupação muito grande dele. A todos os músicos da ala, eu acho que a gente tem esse ano uma ala muito coesa, né? Tanto o time que faz a avenida quanto os outros times. A Academia do Tatuapé tem um time que faz o carro de som, que é o time da avenida. Isso não quer dizer que não tenhamos outros componentes dessa ala. Temos pessoas muito importantes que estão aí fazendo os shows, as apresentações, colaborando com a escola, e também nas co-irmãs, né? Isso também é muito bonito, esse movimento. Então, quero agradecer aí o voto de confiança mais um ano no meu trabalho. Trabalhar com a direção musical também uma ação de corresponsabilidade. Então, a direção musical, ela se corresponsabiliza pela execução do que é feito na avenida, por zelar pelas balizas da regra do desfile de carnaval e para que a gente leve para a avenida uma obra que está de acordo com as balizas, mas que a gente também leve um carro de som com músicos, cantores e cantoras que estejam de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido na nossa defesa de samba, que é outra coisa que também fica na minha responsabilidade. Então, eu estou falando isso que é para a gente entender mais ou menos os papéis, as funções, né? Fora isso, a ala musical tem muitos colaboradores, né? Pessoas que cuidam do bem-estar dos músicos, cuidam e zelam pela indumentária, pelo conforto, né? Que são pessoas que estão ali na contenção mesmo para zelar pela qualidade de vida da ala musical dentro da rotina de ensaios e tal. E nessa perspectiva de qualidade de vida, o trabalho da direção musical também entra, que é vocês terem uma qualidade de vida enquanto cantores, né? Por incrível que pareça, porque casa de ferreiro e espeto é de pau, a minha voz não está a melhor das melhores hoje, estou falando até um pouco grave, porque eu venho de uma rotina de trabalho muito exaustiva nesse final de ano, né, acumulando trabalhos cantando, regendo, e ainda o trabalho que eu tenho na escola, né,
Que eu sou funcionária pública. Então, assim, muitas demandas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria falar dos resultados da pesquisa que nós fizemos. Então, eu fiz um Google Forms que vocês responderam. E lá naquela pesquisa, eu sintetizei os dados da pesquisa e a maioria das pessoas demonstrou não ter tanta segurança na execução de aquecimentos vocais, de saúde vocal e higiene vocal e também da parte técnica, né? Exercícios de apogiatura, exercícios para treinar melismas, para treinar glissandos, para treinar extensão vocal e tudo isso, né? Então a gente vai fazer aí uma série de vídeos para que nesse recesso, que a gente vai começar a partir do dia 22, a gente esteja apoiado vocalmente, estruturados para manter a qualidade da nossa voz. A gente vai parar os ensaios de quadra, né? A gente vai ter esse pequeno hiato, mas a gente espera que nesse hiato, nessa pausa, vocês executem as sequências dos exercícios que vocês vão receber. Hoje é terça-feira, então hoje sai um vídeo, amanhã sai outro, aí na terça-feira que vem também sai um, na quarta outro, e assim a gente vai indo. Então, sempre o vídeo da terça é um vídeo que vai priorizar a saúde vocal, a parte orgânica, não a parte musical apenas, tá? E aí no vídeo da quarta, a gente vai priorizar então a musicalidade dessa voz e a gente se entender melhor como cantor e cantora dessa agremiação, tá bem? Primeiro de tudo, desculpa. A partir da nossa análise dos dados, algumas coisas ficaram esclarecidas para mim em relação a algumas vozes, né? Mas antes de eu falar da parte musical dessas vozes, como eu disse anteriormente, eu quero falar da saúde vocal, que achei que é uma coisa que apareceu, um problema, uma meta a ser batida aí por nós, antes até da questão da musicalidade, tá? Então, todo mundo que usa a voz para trabalhar necessita ter uma conduta, uma rotina de higiene vocal. É mais do que apenas fazer trrr, vrr, brrr, antes de cantar. É entender-se como um profissional da voz e alguém que demanda deste instrumento de trabalho para executar o seu fazer. Eu digo isso lá quando antes dos ensaios, que o cavaco troca corda, o violão troca corda e a gente não troca. Então a gente precisa preservar nosso cordamento. A gente precisa preservar as nossas fibras musculares, né? E ativar a nossa saúde vocal, né? É uma questão também não só de cuidado, mas de ativação, tá bem? Pensando aí nessa caixa de ressonância que nós temos no rosto, tá? E para isso, para falar de higiene vocal, eu preciso dizer os 5 maiores inimigos dos cantores e cantoras, principalmente da música popular. Porque na música popular a gente vai se utilizar de expedientes e repertórios musicais que vão usar a nossa região de médios, de peito e passagens para a cabeça ou para o belting, para essa voz mais colocada. No geralzão, a gente vai usar o belo peito e a voz média, né? Então, isso gera um desgaste vocal muito maior, tá? Então, os 5 maiores inimigos da saúde vocal do cantor popular são, quinto lugar, vou tentar pôr uma legenda dele aqui depois, cigarro,
A nicotina, ela vai criando nas suas pregas vocais uma mucosidade, né? Como se fosse uma meleca que vai grudar lá nas suas pregas vocais e também nos seus pulmões. Então, na execução da voz, se está mais afinado ou mais afinado, não vai interferir. A nicotina interfere na saúde dos seus pulmões. Então, você vai ter sempre um pigarro, que deixa super rouco fazer isso, inclusive. Vai ter sempre aquele muco matinal, vai acordar sempre com a sua região vocal muito mais baixa, muito mais grave. É aquela pessoa que acorda falando assim, né? O cigarro, ele traz um pouco essa demanda de prejudicial, né? Então, em quinto lugar, o cigarro. Em quarto lugar, o álcool. Ah, mas eu tomo uma pinguinha e eu canto super legal, ou eu tomo uma vodka, ou eu tomo um quente e minha voz, tomo um uísque e minha voz fica legal. Ela vai ficar legal na hora, mas isso vai ser cobrado da tua voz com juros. Eu vou te explicar por quê. O álcool, ele relaxa as nossas pregas vocais. Eu sei que você pensou numa piada, mas eu não vou repetir ela nesse vídeo. Mas ele relaxa toda a nossa região laríngica. E aí, como ele relaxa essa região, a gente força mais para chegar nas notas. Porque se eu tô com a região flácida, não tô com a região preparada, nosso pregamento vocal, né, nossas pregas vocais, elas vibram assim. Então, se eu tomo álcool, elas ficam flácidas, moles. E aí, elas vão vibrar de um jeito que não... Para você chegar na afinação e chegar no agudo, você vai forçar para que elas se enrijeçam e cheguem na nota. Então, o álcool é também um fator complicador para a sua execução vocal. Em terceiro lugar, um outro grande vilão da voz, principalmente do cantor popular, são os laticínios. O leite, o queijo, o requeijão, que é o pior de todos, creme de leite. Por quê? Todos esses produtos pasteurizados, derivados do leite, eles têm muita gordura e um tipo de gordura específico que cria um muco nas cordas vocais. E aí você vai precisar sempre, quando consumir esses alimentos, colocar no teu cardápio alimentos que tenham uma função adstringente desse cordamento vocal. Maçã, né? Sem estar gelada, mas maçã. Coisas temperadas com limão, laranja, cítricos no geral, maracujá, que tem esse elemento adstringente, mas a maçã é o top da limpeza vocal, tá? Tanto pelo suco quanto pelo sumo, textura, ela é muito, muito boa mesmo. Em segundo lugar, dos piores vilões da voz do cantor popular, é o não aquecimento. Ah, eu tô acostumado, é a minha região, eu sempre canto com essa banda, 3, 2, 1, valendo, cheguei atrasado. Não deixe de aquecer a sua voz. Tá no Uber, tá no carro, vai fazendo seus exercícios de aquecimento, vai sair de casa, faz a nebulização. Não tem nebulizador? Fica lá no chuveiro quentinho. Faz uma hidratação naquele momento, eu vou te ensinar. Pega uma bacia de água quente, bota uma toalha na cabeça, né? Se você não tem o recurso técnico para isso. Mas assim, é muito, muito importante o aquecimento. A gente vai hoje aqui aprender algumas séries de aquecimentos para não aquecimentos melódicos, né? Mas aquecimentos técnicos de
de saúde vocal. Hoje a gente está focando na saúde e amanhã a gente vai pensar aí na podiatura e outras questões musicais. Beleza? E o número 1. O número 1, inimigo master, o máximo inimigo da sua voz de cantor e cantora popular é a desidratação. Não dá. O cantor, a cantora, ainda mais nos sistemas que a gente nossa, costuma cantar. Bar, quadra, lugares quentes, lugares com muitas pessoas, lugares com sistemas de som que às vezes não ajudam tanto, por mais que a gente tente muito, né? A gente tá esse ano passando quadra com um som de uma qualidade muito legal, perto das qualidades que a gente já teve. Então, assim, eu acho que o Gustavo ele tem se desdobrado aí para fazer um som legal com retorno, para que a gente consiga se ouvir melhor, que quanto melhor a gente se ouve, menos a gente se desgasta, né? Mas a água, ela vai reequilibrar as coisas para você. Então, todos esses fenômenos externos, quantidade de pessoas, volume, calor, quadra cheia, bar cheio, fumaça, tudo isso, a água, ela vai te reequilibrar. Se você se olhar no espelho, a língua desidratada, isso aqui é uma cicatriz, mas a língua desidratada, ela tem rachaduras na ponta ou no meio, vai se olhar lá no espelho. Então, quando você tem esses risquinhos, essas rachaduras, é que o seu corpo precisa de mais água do que o que você está oferecendo. Então, você já vai, a partir de hoje, ampliar esse consumo aí. Ah, mas eu tomo 2 litros. Mas, cara, se você tem 1,90 e pesa mais de 100 quilos, 2 litros para você não é nada. Então, para você, tem que ser 3 ou 4 litros. Tá entendendo? Essa coisa de 2 litros não é para todo ser humano. É de acordo com a tua necessidade. É 2 litros de água por dia. Eu tomo meus 2 litros, mas você fuma. Então, 2 litros não vai dar conta para você. Você vai ter que limpar mais do que uma pessoa que não fuma. Entende? Do mesmo jeito, os aquecimentos musicais, não os que nós faremos hoje, mas os musicais, não são para todas as vozes os mesmos aquecimentos, as mesmas regiões. Por isso que é importante você saber sua região vocal, sua extensão e a partir disso trabalhar. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre extensão e qualidade de voz, timbre, tá bem? Então, meu querido, minha querida, esses são os 5. Cigarro, álcool, laticínios, não aquecimento vocal e desidratação, tá? Melhorando esses 5 fatores, com certeza você vai ter uma vida de cantor e cantora mais longeva e com maior qualidade, tá bem? Bem, a gente vai fazer agora uma sequência de aquecimentos musculares e de acordar nossa caixa de ressonância. Tudo no nosso rosto tem grupos musculares que têm de ser acordados quando a gente vai começar a execução vocal. Então eu preciso ganhar espaços aqui dentro e ampliando para que o meu som se projete. Porque é como se eu cantasse assim, ó. Quando eu não aqueço, é como se eu cantasse assim, ó. Entende? E aí, quando eu faço o aquecimento, eu melhoro a projeção. E aí a gente vai entrar numa questão complicada para o cantor e para a cantora popular, que é a embocadura das vocais. A gente canta, né? E, ó, tudo assim. E aí a gente vai ter que juntos entender que o formato da nossa boca
do nosso maxilar, do palato. Então, as sobrancelhas têm de estar sempre erguidas, porque erguidas, eu automaticamente ergo meu palato mole, para poder ter passagem do som, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro de todos é o exercício do chicletão. Então, eu vou imaginar esse chiclete imenso dentro da minha boca e eu vou começar a mastigar bem pequenininho e vou aumentando ao máximo. Eu vou fazer isso numa sequência de 4 vezes. Tudo que a gente faz de aquecimento muscular são 4 vezes. O que vai acontecer quando você estiver chegando na terceira, quarta vez do chicletão? Você vai sentir seu rosto formigar, coceira na ponta do nariz, muitas vezes, vontade de bocejar. Isso é ótimo, isso é um sintoma bom. Quer dizer que você está despertando o seu rosto para acordar todos esses espaços, né? E circular sangue para essas regiões. Por isso que formiga, por isso que coça a ponta do nariz. E aí a gente vai melhorar essa projeção vocal, tá? Então, o chicletão. Depois, 4 séries de vibrações. A gente começa com o TR, TR, no grave, indo para o agudo. TR, e volta. TR, TR, TR. Percebe que o rosto tá relaxado, ó, o olho caído, cara de nada, ó. Não é trrr. Isso aqui não te ajuda, tá? Então, ó, relaxa. Trrr. 1, 2, 3, certo? Depois que a gente fizer 4 vezes de execução, a gente vai fazer o inverso, de cima para baixo. Aqui eu tô fazendo andado por causa do vídeo, mas você pode fazer isso mais lento, não tem pressa. Eu tô fazendo porque eu já tô aí com quase 20 minutos de vídeo para você não ficar tão longo, né? Depois da vibração, a gente vai fazer um exercício muito simples, mas que faz muita diferença. Então, eu faço o chiclete, vibração de TR, trrr, do grave para o agudo 4 vezes, do agudo para o grave 4 vezes. Aí eu vou fazer, de novo, 4 séries de chiclete. Depois que eu já aqueci na vibração labial. E aí, depois que eu fizer de novo 4 vezes de chiclete, vai ficar mais fácil do que na primeira, você pode ter certeza disso. Eu vou fazer um exercício que a gente chama de navio. Você vai fazer com os lábios fechados uma vibração vocal, como se quisesse fazer que o som fosse sair da sua boca, mas você vai impedir com os lábios, ó. Respira pela boca, não precisa ser pelo nariz, ó. Não deixa o ar sair. Segura o ar nos lábios. Você vai sentir coçar, pinicar, porque essa vibração do ar faz isso mesmo, tá? 4 vezes até seu ar terminar. Depois que você fizer 4 vezes, você vai fazer mais uma vez, mais 4, mas abrindo a boca no final quando o seu ar estiver acabando. Então, ó.
sente a ressonância dos harmônicos da sua voz. Quando você faz escuta todas as camadas de som dentro de você. Então, hoje eu vou parar, que eu cheguei no meu limite de tempo de 25, mas a gente tem que lembrar que antes de eu pensar em musicalidade, em qualidade de técnica vocal, eu tenho que pensar em saúde vocal. Cuida dos seus 5 inimigos aí da voz, cuida da sua hidratação, cuida do aquecimento. Simples como esse, 4 vezes, fazendo as séries, você vai ter um comportamento vocal melhor para falar, para cantar, para estar no seu dia a dia, né? Então, isso é muito importante. E último, antes de eu ir embora, uma coisa muito fundamental para o cantor e para a cantora popular é não cantar. Quando você estiver fora da sua atividade, execute o exercício do monge. Silencie. Cuida também dessa recuperação. É como se você tivesse corrido uma maratona e no outro dia você está gritando, está rindo. É outra maratona que você está correndo com essa voz. Então, combine com você mesmo o seguinte limite. Se eu fiz 1h30 de show, para cada 1h30 eu preciso meia hora de silenciamento, tá? Mesmo além do sono, tá? Então, o silêncio, ele é importante para sua recuperação vocal. O silêncio e a hidratação. Tudo bem? Eu vou parar por aqui. A gente tá com quase meia hora de vídeo, mas amanhã eu vou então subir um vídeo sobre a musicalidade mesmo, sobre os aquecimentos musicais, as apogiaturas e outras coisas mais, tá bem? Um beijo e até mais.